Meus queridos irmãos, Jesus não nos deu a nós um poder menor do que o poder que está nele. O mesmo Senhor, Santo Espírito, é o mesmo Espírito Santo que estava nele, é o mesmo Espírito de Deus que está em nós. É o mesmo poder de Deus. Glória a Deus. Em Lucas 4,18 a Bíblia diz: o Senhor me ungiu. Vamos ver. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. É o mesmo Santo Espírito. O Senhor me ungiu. Somos ungidos no Novo Testamento. Todos recebemos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está a operar em nossa vida. E não é um Espírito Santo diferente, não é um poder de Deus menor, é o mesmo Espírito, o mesmo poder que estava em Jesus, ele passou para nós. Querido Senhor, damos-te graças deste reset de Deus. Deus fez outra vez, Deus criou de novo, e para isso Jesus teve de vir para nos abençoar de uma maneira extraordinária. Damos-te graças, pois, no nome precioso de Jesus. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo da palavra de hoje. A razão principal e número 1 pela qual Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, ou tomado por esforço. Outra tradução diz, é tomado por violência. E os que se esforçam se apoderam dele, tomam posse. Os que se esforçam ou os que exercem uma força e um poder para ativar o poder de Deus. É sobre isto, sobre a ativação do poder de Deus que ele está a falar. Também quando Jesus refere no versículo 11, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Refere-se a esta mesma razão, ao uso do poder de Deus, à capacidade de usar o poder de Deus. Que, como vê, João Batista pregou a palavra como profeta, anunciou acerca de Jesus, fez a obra que o Pai preparou para ele, mas você não ouve nada acerca de João Batista sobre milagres, sobre curas, sobre libertação, sobre nada. Quer dizer que um dos filhos de Deus no Novo Testamento, mesmo no substrato mais básico da ordem que foi dada por Jesus em Marcos no capítulo 16, estes sinais seguirão aos que crerem, versículo 17. Estes sinais não existem na vida de João Batista e existem de uma forma limitada, mesmo para trás no Velho Testamento, existem de uma forma limitada nos ungidos do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento existe sem limites. Não há limites no Novo Testamento. Embora este seja um tema que custa um pouco a perceber, ou seja, nós precisamos de aprofundar a nossa vida em Deus para entender cabalmente este tema tão importante. De facto, o homem perdeu o poder de Deus. A verdade é essa. A humanidade perdeu o acesso ao poder de Deus. O homem foi expulso do paraíso de Deus, foi expulso da sua comunhão direta com Deus, perdeu a sua bidimensionalidade, não conseguiu mais ver ao mesmo tempo o mundo espiritual e o mundo físico, ficou fechado dentro desta dimensão física. Os nossos olhos do nosso espírito deixaram de ver. Agora, o homem só vê espiritualmente quando deixa este corpo e entra na dimensão do espírito, aí vê. Lembra-se do rico e Lázaro. O rico estava no inferno, olhou e viu Lázaro ser levado
pelos anjos, ora, nós devíamos estar a ver estas coisas. Os nossos olhos espirituais, porque o seu espírito é igual ao seu corpo físico. E tem olhos, e tem boca, e língua, e dedos, e mãos, e pés, e pernas, e tem tudo. Só que, por causa da perda desta glória de Deus, o homem ficou fechado nesta dimensão física, ficou prisioneiro da dimensão física, e perdeu o acesso à glória de Deus no princípio. Ora, a Bíblia diz que o homem tinha sido colocado sobre esta terra, e uma das funções que lhe tinham sido atribuídas, que tinham sido dadas ao homem, uma das funções prioritárias e essenciais, era o poder e o domínio, que é a mesma coisa. Gênesis 1:26 diz, domina sobre... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha o homem domínio, ou seja, tenha poder para dominar sobre toda a terra. E Deus dá esta incumbência ao homem do domínio ou do poder sobre toda a criação de Deus. Mas este poder e domínio é no sentido do homem cuidar, preservar, defender, não deixar os intrusos entrarem pela terra dentro e ocupar um lugar indevido. Defender, proteger, guardar, cuidar. É esse o significado de colocou-o no jardim e disse-lhe, tu cuidas, tu tratas, tu defendes, tu impedes o mal de entrar. Tu crias um perímetro de segurança onde tu estás e não permites que o mal entre. Esta era a função principal da vida do homem. E foi exatamente essa função principal da vida do homem que Adão perdeu. E não só perdeu o poder e o domínio da sua vida e da própria terra, mas deu a chave ao diabo para ele entrar e fazer o que quisesse, como se a casa fosse dele. Para nós termos uma ideia sobre isto mais elaborada, vamos olhar que Deus delega funções. Deus delega funções. Em Apocalipse, no capítulo 12, há um exemplo que pode servir de analogia para nós percebermos bem. O diabo estava a ocupar, ele e o reino das trevas ocuparam um lugar no céu. E Deus dá ordem ao arcanjo Miguel e aos seus exércitos e diz, retira esse intruso aqui da nossa presença. Quando a Bíblia diz no versículo 9, Apocalipse 12, 9, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo, o sedutor de todo o mundo, foi atirado por terra e com ele os seus anjos, ou demónios, anjos caídos, alguém o fez. E nós vamos a ver quem o fez. No versículo 7 diz, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. E todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Ou seja, Deus dá uma ordem, diz a Miguel, prepara as tropas e o exército, tira o diabo daqui, da dimensão do espírito e do céu, ele não vai estar aqui, lança-o por terra, e ele é tirado para aquilo que se chama o céu aqui em redor, a seguir ao céu atmosférico, onde os demónios dominam sobre a terra. Mas sobre a terra, Deus disse ao homem, não deixes entrar esse bicho que ele está aí, à espera do julgamento final dele. E assim como delegou em Miguel de expulsá-lo, ele expulsou. Ele já não vai mais lá em cima, já não tem mais acesso à glória de Deus. Não tem mais acesso. Foi expulso, foi uma função delegada, foi um serviço, um trabalho que Deus disse ao arcanjo Miguel, faz isto. E ele fez. Deus podia o ter feito pessoalmente? Podia. Mas Deus delegou
no arcanjo Miguel, faz isto. E ele fez. E Deus delegou no homem. Controla, segura, sustenta, domina, não deixe intruso, não deixe o mal entrar sobre a terra. O que é que Adão fez? Cometeu alta traição contra Deus e convidou o diabo a entrar. Por isso é que você vê hoje as pessoas não têm domínio sobre a sua vida, sobre os acontecimentos da sua vida, ficam oprimidos, etc, etc. Para isso foi preciso vir não o arcanjo Miguel, mas foi preciso vir o próprio Filho do Deus Altíssimo, foi preciso vir Jesus ele mesmo a esta terra para tomar outra vez domínio sobre a terra e para dominar, vencer e pôr debaixo dos seus pés a Satanás. E que não havia ninguém que o fizesse, e veio o próprio Deus fazendo-se homem e veio a esta terra. Porquê fazendo-se homem? Porque se ele viesse como Deus, como veio tantas vezes no Velho Testamento, apareceu a Abraão, apareceu a Josué, apareceu a tantos durante todo o Velho Testamento, o diabo dizia, não, tu entregaste isto ao homem. Podes vir como Deus e agora larga já isso, que não foi a ti que eu te dei isto. Tu deste ao homem e ele passou para mim. Ou seja, Adão fez um trespasse. Sabe o que é um trespasse? Deus deu-lhe a ele e ele passou para as mãos do outro. E agora Deus não pode vir ao outro e dizer assim, não foi a ti que eu dei, vou-te tirar isto. Porque o diabo diria, tu és o juiz do universo, tu não podes fazer nada injusto. Tu deste-lhe a ele e ele passou para mim. Disse, então eu vou aí como homem e vou-te arrancar isso das tuas mãos, vou-te derrotar e vou-te vencer. Jesus venceu. Quando ele do alto da cruz disse, tetelestai, está consumado, ele realizou toda a obra que era necessária. E agora cumpriu-se outra vez a Escritura. Cumpriu-se de novo a Escritura de Gênesis 1:26. Domine o homem sobre toda a terra, sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo. Domine o homem sobre toda a terra. Porquê? Porque Jesus aparece de novo em Mateus no capítulo 28 e no versículo 18 diz todo o poder, ou seja, o domínio restaurado, é um reset. É outra vez a mesma palavra que está em Gênesis 1:26, aparece agora em Mateus 28, versículo 18. Todo o poder e domínio, glória a Deus, me foi dado. No céu já era dele, amém? Mas agora na terra também, glória a Deus. Então, a terra, ele recebe outra vez o domínio de Deus. Ou seja, Gênesis 1:26 é igual a Mateus 28, versículo 18. E agora o que é que Jesus faz? Agora eu passo este poder todo e faz um trespasse do poder que está na mão dele e passa-o para nós todos. Agora você recebeu o poder e domínio sobre a sua vida. E este poder e domínio sobre a sua vida está disponível para si. Disponível para andar, para caminhar, para vencer, para triunfar. Ainda não está tudo realizado, porque a Bíblia diz que no capítulo 11, versículo 15, falta o sétimo anjo tocar a sua trombeta. Houve no céu grandes vozes, versículo 15, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Esta parte ainda não aconteceu. Este mundo, esta terra vai voltar para as mãos de Jesus completamente a 100%. Mas, entretanto, o diabo ainda tem algum tempo para estar aí, por isso é que ele está tão furioso, porque o tempo dele está a acabar. Sabe porque é que ele está tão furioso, tão cheio de pressa? Porque o tempo dele está a acabar. Mas Deus conta com a igreja, Deus conta com os filhos de Deus para o combater, para o expulsar e o dominar em nome de Jesus. Então, a maior decisão da nossa vida como seres humanos é se vamos viver a nossa vida com Deus ou sem Deus. Essa é a maior decisão de todas.
Mas logo depois, uma segunda decisão, não menos importante, é se vamos viver com o poder de Deus ou sem o poder de Deus. E esta decisão também é muito importante, porque ela faz a diferença em viver sem o poder de Deus é igual a correr o risco de ter uma vida destruída pelo poder maligno. Os seus sonhos são parados, a sua vida é destruída. Se você não viver encher-se do poder de Deus, o diabo pode matá-lo antes de tempo, com doença, ou pode não deixar que você realize os seus projetos e a sua vida, porque ele está a lutar contra si, porque ele ainda aqui está. O diabo ainda está aqui. É um processo inverso. Com Adão, não havia diabo nenhum e o mundo era um paraíso. O diabo não tinha entrado. Agora conosco é o contrário. Ele já entrou, está aí, transformou este mundo num caos, está a transformar e a causar todo o tipo de desgraça, de miséria. Você olha em volta e vê o caos nas cidades, a loucura das pessoas, gente que vai numa barcaça a caminho de Gaza, cheios de ganza na cabeça. Você vê todo o tipo de burrice, todo o tipo de gente a favor dos terroristas, gente que defende o indefensável, vê todo o tipo de patifaria, vê todo o tipo de maluquice em volta. Gente que não sabe o que é certo e errado, que não consegue distinguir entre o preto e o branco, não conseguem. Porque a cegueira é tão grande que não consegue ver o óbvio. Que não consegue ver que não se apoia a terrorismo. Não consegue perceber isso. Porque há uma cegueira. Mas os muçulmanos não são todos terroristas. O problema não é não serem todos terroristas. O problema é que todos os terroristas são muçulmanos. Esse é que é o problema. Não é se todos eles são terroristas. Não é o problema. É que todos os terroristas hoje são muçulmanos. Esse é que é o problema. E os outros muçulmanos não fazem nada para parar isso. Ficam em silêncio, muito caladinhos, por trás do pano, a bater palmas. Fazes muito bem, vai em frente, continua. E as cidades transformaram-se, como Londres transformou-se numa pocilga. Ou Paris está a ser transformado em pocilgas. As cidades da Europa, que eram belíssimas e limpas, estão a ser transformadas num monte de lixo. Porque o lixo de onde eles vieram, estão a trazer o lixo que vem na cabeça e nos corações deles, para onde eles foram levam um lixo. É como o palhaço, onde chega faz um circo. Para isso tinha que deixar de ser o que é. As pessoas não vêm para deixar de ser o que são, vêm para transformar os lugares onde chegam e transformá-los naquilo que é, bem com as roupas de lá, com os costumes de lá, com as tradições de lá, com as comidas de lá, com as coisas todas de lá. Não vêm para mudar nada, vêm com a intenção deliberada de fazer nos outros a mesma coisa. Não gostam de onde estão e vêm para fazer a mesma coisa. Quer dizer, ninguém percebe isto. Então, se não gosta de onde está e gosta mais de estar aqui, mas quer transformar este lugar igual ao sítio de onde veio. Alguém percebe isto? Repreenda o diabo em nome de Jesus. Ou seja, é o diabo mesmo, é o Satanás mesmo, que nem se entende a ele próprio. Não gosta do inferno, mas cria inferno em todo lugar onde chega. Não quer estar no inferno, quer estar aqui sobre esta terra, mas transforma esta terra no inferno e faz da vida das pessoas um inferno. Bendito seja Deus. Então, como é que se para isto? Só se para com o poder de Deus. Não há outra forma de parar o mal. O mal só sai com um poder maior. E o único poder maior que o poder maligno é o poder de Deus. Não há outro poder. Ou seja, as pessoas pensam que não têm inimigos, mas têm. As pessoas pensam que não há ninguém contra eles, mas há. Eles têm um inimigo que é o Satanás, que vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10 e versículo 10. Esse é o trabalho dele e o processo dele. E por isso, sem o poder de Deus, o mal prevalece.
o sofrimento prevalece. As pessoas são destruídas, morrem antes de tempo. É a falta do poder de Deus na sua plenitude. Através de sofrimentos, através de doença, através de mil coisas que o diabo arranja. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Deus? E faz uma lista de 7 problemas que o diabo arranja. Leia comigo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Todo este tipo de coisas são causadas pelo poder maligno para separar do amor de Deus. Onde está o teu Deus? Ainda aponta o dedo a dizer: onde está o teu Deus? Mas tu não és crente, mas tu não acreditas em Deus, mas tu não confias em Deus. Então porquê é que estás a sofrer? O diabo é mesmo cínico. Ele traz o sofrimento e a seguir diz assim: onde está o teu Deus? Então ele não te livra. Está a ver como é cínico? Sim ou não? O Satanás é o cinismo. É a fonte de cinismo máximo. É o descaramento completo. Eu não sei como é que aquele sádico consegue sentir prazer em causar tanto sofrimento na vida das pessoas. Às vezes eu vejo pessoas, idosos, cheios de sofrimento, cheios de dor. Eu sinto uma compaixão por estas pessoas. Assim, que prazer é que este sádico deste diabo tem em pôr esta pessoa a sofrer? Às vezes vêem-se imagens de certas cidades no mundo, de drogados nas ruas, de gente que está completamente desarticulada, que não tem a cor de si, que não sabe o que está a fazer, que estão parados na rua numa pose de droga, onde a pessoa está completamente desvairado, onde aquele ser humano atingiu uma proporção de decadência e de domínio que é um espetáculo de decadência completa. E você olha para aquilo e pensa: o que é que prazer é que esse diabo tem em fazer isto a um ser humano? Porque ele tem algum prazer que eu não consigo perceber. Que prazer é este? Consigo perceber. Em Marcos, no capítulo 4, Jesus disse: vamos para o outro lado. E levantou-se uma tempestade. Sempre que a sua vida vai avançar para alguma coisa, para um projeto, para uma realidade nova, para uma coisa que você deseja muito, por favor, pense. Por favor, pense. Vou repetir. Por favor, pense. Pense o quê, pastor? Pense. Acha que o diabo vai deixar? Acha que o diabo vai mesmo querer facilitar? Não há vez nenhuma na Bíblia que Jesus tenha dito aos discípulos: vamos avançar. Não há vez nenhuma. Vamos avançar, vamos para outra cidade, vamos para o outro lado, vamos em frente, vamos fazer, vamos acontecer, vamos avançar, vamos melhorar, vamos progredir, Não há vez nenhuma que isto acontecesse, que ele não levantasse uma tempestade. Eu tenho outra certeza, é que isto deve ter acontecido mais vezes do que estas que estão aqui relatadas. Ou seja, não há vez nenhuma que você diz: vou avançar, vou melhorar, vou crescer, vou aumentar, vou fazer um projeto, vou fazer um sonho, vou realizar uma coisa, que o bicho levanta-se e diz: vamos lá ver se vais. Vamos lá ver se eu deixo. Porquê? Porque ele ainda está aqui. E ele não vai ser derrotado sem o poder de Deus. Por isso é tão importante saber que se você vai avançar, se a sua vida vai melhorar, se as coisas vão melhorar, ele não vai estar de olho em si. Não achou graça? Não tem piada nenhuma, eu sei. Mas ele vai estar, vai. Quer você goste, quer não, quer concorde, quer não, mas eu não gostei disso. Mas, paciência. Ele vai estar, porque ele, no mínimo, gostava de destruir a sua vida por completo. No mínimo, era o que ele queria. Mas, não conseguindo destruir, pelo menos, você não avance, que a vida não melhore, que fique onde está. No mínimo, que fique aí amarradinho, onde está, e que não consiga fazer mais nada, no mínimo.
Ele quer as coisas como estão. Não quer deixar que a vida mude para melhor e se transforme. De preferência que piore. De preferência que as coisas andem para trás. De preferência que se estraguem. De preferência que se corrompam. De preferência que seja gerado o caos. De preferência que as cidades se transformem numa pocilga. De preferência que tudo piore. De preferência isso. Mas não conseguindo fazer isso, pelo menos saia da pobreza, que não saia da miséria, que não saia do sofrimento, que não saia da doença, que se prolongue o sofrimento, que se deixe estar na mesma, que não avance. Avançar é uma coisa que para o diabo lhe custa ouvir. No dicionário ele rasgou a folha do sítio avançar. Aquele dia, sendo já tarde, Jesus disse, vamos avançar para o outro lado. Pronto, levantou-se um temporal, versículo 37, Marcos 4, 37, e já vinham as ondas, entrando água pelo barco dentro, e Jesus estava a dormir. O poder de Deus estava ali. Então é questão de nós perguntarmos assim, mas não eram crentes? Mas não acreditavam em Deus? Mas não eram discípulos? Sim ou não? Mas não eram filhos de Deus? Mas Jesus não estava com eles. E para você ver como o diabo é atrevido. É que até o próprio Senhor estava ali com eles. Mesmo assim, ele não se inibiu de lançar uma tempestade, mesmo com Jesus ali no meio deles. É atrevido ou não é? Se ele fez isto ao próprio Senhor Jesus, imagina você e a mim se não vai tentar fazer. Ou não vai? Vai ou não vai? Então, não se esqueça de anotar isso. O diabo é atrevido. Ele anda como um leão rugente. É atrevido e quer entrar. Mete o focinho para entrar. Por isso é que a Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deixe lugar ao diabo. No culto de ontem, no primeiro estudo que fizemos sobre este tema, de ativar o poder de Deus, nós vimos como o diabo avançou e matou. A começar logo pelo topo dos apóstolos. Matou um deles, Tiago. A seguir, como viu que isto foi bonito, foi bonito para os fariseus, foi bonito para aqueles que estão do lado dele, porque há sempre gente do lado dele, e a religião estava do lado dele, e hoje continua a estar, as religiões continuam a estar do lado de Satanás. Não penso que mudou. A seguir, vamos matar Pedro agora. E a igreja o que fez? Lançou-se em batalha. Não vais conseguir fazer isso. A igreja levantou-se e disse, nós temos poder, nós não deixamos. E é comigo, eu não permito, não consinto, não deixo que isso aconteça, esse mal não vai acontecer. Nós te repreendemos e te expulsamos em nome de Jesus. E quando a igreja, em Atos 12, versículo 5, se lançou em batalha de oração, olha como a igreja sabia. Olha como os discípulos sabiam. Olha como a igreja do primeiro século sabia, que tinha o poder de Deus na sua mão e que podia lançar-se em batalha e oração e parar o diabo. E a minha pergunta é, ele parou ou não parou? O mal foi parado ou não? Não, que não foi. Claro que foi parado. Ativaram o plano de Deus. O plano de Satanás foi parado. O plano de Deus foi ativado. O poder de Deus foi ativado. Deus enviou anjos. Ou seja, somos nós que criamos as condições através da busca do poder de Deus e da dedicação ao poder de Deus. Então, por que a igreja deixou que acontecesse aquilo com Tiago? Porque, sabe, viver num alto nível com Deus tem um preço, tem um custo. E, normalmente, é fácil cair desta busca do poder de Deus. É fácil, com a pressão que vem, a pressão, paramos de orar. Vem uma pressão maior, paramos dos cultos. Vem uma pressão maior, agora são férias. Vem uma pressão maior, agora tens de te dedicar a outra coisa. O diabo luta desesperado e louco para que você não mantenha
um alto nível de consagração, de busca do poder de Deus, de oração, de jejum, de compromisso. Em épocas, através da Bíblia, em épocas piores do que esta, as perseguições subiram a um nível tal que Satanás usou tudo o que tinha à mão dele para completamente destruir tudo aquilo que tivesse alguma aparência das coisas de Deus. Ele não está contra a religião e a aparência da religião. Ele está contra aquilo que é do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Por isso é que ele é tão contra Israel, porque dali veio a palavra, dali vieram os profetas, dali veio o próprio Filho de Deus, da descendência de Abraão. Por isso é que ele é um ódio especial contra Israel no mundo inteiro. No mundo inteiro. As nações mais terroristas do mundo, como o Irão e outras, não se compara. Na ONU, as ordens que são dadas contra Israel são centenas. Um país como o Irão, um país como a Coreia do Norte, onde as pessoas não têm liberdade nenhuma e vivem como escravos do maluco que lá está, não há nada, sanções nenhumas. Parece que está tudo bem. E está tudo pacífico. Mas contra Israel está o ódio do mundo inteiro. Acha normal que contra Israel esteja um ódio tão grande? É que o diabo não consegue tolerar e perdoar-lhe que por causa deles a palavra chegou até o resto do mundo. Por causa deles nós ainda falamos hoje da Bíblia, da palavra de Deus. Senão o mundo todo estava em trevas. Por causa deles e através da sua descendência Jesus veio. Vieram os profetas, vieram os apóstolos, vieram a igreja primitiva, veio o conhecimento de Deus. A palavra que nós temos nas nossas mãos foi trazida por eles. Está a entender o ódio? Quem é que está a entender o ódio? O ódio é esse. Não há outro motivo. Não há outra razão. Não há outro motivo. O ódio é esse. O diabo não lhes perdoa que por causa deles chegasse até às nossas mãos. Por isso é que nós temos uma gratidão pela nação de Israel e uma gratidão por entregar e orar por eles, abençoando-os em nome de Jesus. Porque se nós somos salvos, se nós recebemos a luz, se nós recebemos conhecimento, se nós recebemos a palavra, ela veio através deles e através da sua descendência. Amém, irmãos? Como Jesus disse, a salvação vem pelos judeus. E é verdade, a salvação veio através dos judeus para o mundo inteiro. E eles hoje são um tampão à volta. Veja quantas nações estão a atacá-los com mísseis. Os Houthis. Os Houthis, que são os piratas da região, andam com barcos a atacar os barcos. E ai dos turistas desgraçados que passarem por ali que estão sujeitos a ser como metralhadoras nos barcos para assaltar, para roubar, para violar, para matar, para tudo. Os Houthis. Esses génios da humanidade inventaram um foguetão. É sério? Não inventaram nem uma caixa de fósforos. Os Houthis. Imagine. Os etíopes. Etiópia. Outros génios. É só génios. Os ayatollahs. Sempre com a cabeça no chão e o rabo para o ar. O problema não é a cabeça no chão e o rabo para o ar. O problema é quando se levantam e pegam na metralhadora que está pousada ao lado. Isso é que é um problema. Mas são muitos religiosos. Estão a adorar a quem? A adorar o ódio, a adorar a morte, a adorar a destruição. Deus tem misericórdia, porque as pessoas confundem religião com Deus. Pensam que religião e Deus é a mesma coisa. A parte das religiões não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, são adoradores de Satanás, em nome de Jesus, porque o ódio nos seus corações
não permite o acesso ao amor de Deus. Querido Senhor, damos-te graça a tua palavra hoje. Damos-te graça a esta palavra produzir um poder extraordinário de bênção, porque só através do poder de Deus é que nós vencemos. Amém? Só através do poder de Deus é que se consegue empurrar Satanás para trás, em nome de Jesus. Só através do poder de Deus. E o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. E nós oramos em nome de Jesus que a luz da manifestação do poder e vitória e avivamento se manifeste em nome de Cristo.